Mente, Caráter e Personalidade, volume 2. Seção 9. Relacionamento entre corpo e mente. Capítulo 39. Necessária ação harmoniosa da personalidade toda. Misterioso interrelacionamento. Entre a mente e o corpo há um relacionamento admirável e misterioso. Reagem um sobre o outro. Manter o corpo em estado sadio, a fim de que desenvolva a força para que cada uma das partes da máquina viva possa agir harmoniosamente, deve ser o primeiro estudo de nossa vida. Negligenciar o corpo é negligenciar a mente. Não pode ser para a glória de Deus que seus filhos tenham corpo enfermiço e mente definhada. A harmonia depende da conformidade com leis fixas. A harmonia da criação depende da perfeita conformidade de todos os seres, de todas as coisas animadas e inanimadas com a lei do Criador. Deus determinou leis não somente para o governo dos seres vivos, mas para todas as operações da natureza. Tudo se encontra sob leis fixas, que não podem ser desrespeitadas. Todavia, ao mesmo tempo em que tudo na natureza é governado por leis naturais, o homem unicamente dentre todos os que habitam na terra é responsável perante a lei moral. Harpa de 1000 cordas. Não é apenas privilégio, mas sagrado dever de todos, compreender as leis que Deus estabeleceu em seu ser. E ao compreenderem mais plenamente o corpo humano, procurarão pôr o corpo em sujeição às nobres faculdades da mente. O corpo será por eles considerado uma estrutura maravilhosa, formada pelo arquiteto infinito e confiado aos seus cuidados para conservar em ação harmoniosa essa harpa de 1000 cordas. Todos são parte de um todo perfeito. Todos nós somos representados como sendo membros do corpo, unidos em Cristo. Nesse corpo há vários membros, e não pode um dos membros preencher exatamente o mesmo encargo de outro. No entanto, todos esses órgãos são necessários ao todo perfeito e atuam em bela harmonia mútua. As mãos têm o seu encargo e os pés têm o deles. Não deve um dizer ao outro, você me é inferior. As mãos não podem dizer aos pés, não precisamos de vocês. Todos são unidos ao corpo para realizarem sua obra específica e devem ser respeitados por igual, pois conduzem ao conforto e utilidade do todo perfeito. Harmonioso desenvolvimento tanto das faculdades mentais como das morais. O desenvolvimento da mente é um dever que devemos a nós mesmos, à sociedade e a Deus. Nunca devemos, entretanto, planejar meios para o cultivo do intelecto a expensas da parte moral e espiritual. E é somente pelo harmonioso desenvolvimento das faculdades mentais, tanto como das morais, que se alcança a mais alta perfeição de ambos. A falta da ação harmoniosa traz enfermidade. É a falta de ação harmoniosa no organismo humano que traz a enfermidade. A imaginação pode controlar as demais partes do corpo em prejuízo destas. Todas as partes do organismo devem operar de maneira harmoniosa. As diversas partes do corpo, especialmente as que se acham distantes do coração, devem receber livre circulação do sangue. Os membros desempenham parte importante e devem receber atenção apropriada. Uma só faculdade debilitada enfraquece o todo. Se uma das faculdades é deixada ficar dormente ou é desviada de seu próprio curso, não é alcançado o propósito de Deus. Todas as faculdades devem ser bem desenvolvidas. Cada uma delas deve receber cuidados, pois cada uma tem influência sobre as outras e todas têm de ser exercidas a fim de que a mente seja devidamente equilibrada. Se um ou dois órgãos forem cultivados e mantidos em uso contínuo, porque vossos filhos preferem empenhar a força mental em determinada direção, com negligência de outras faculdades mentais, eles chegarão à maturidade com a mente em desequilíbrio e o caráter inarmônico. Serão aptos e fortes em determinada direção, mas muito deficientes em outras direções igualmente importantes. Não serão homens e mulheres competentes. Suas deficiências serão notórias e mancharão o caráter todo. Quando a mente dos ministros, professores e estudantes é continuamente excitada pelo estudo, permitindo-se que o corpo permaneça inativo, são pressionados os nervos da emoção,
enquanto os da locomoção ficam inativos. O uso recaindo todo sobre os órgãos mentais, tornam-se eles sobrecarregados e enfraquecidos, ao passo que os músculos perdem vigor por falta de emprego. Não há vontade para exercitar os músculos mediante o empenho em trabalho físico, porque o exercício parece enfadonho. Cautela quanto ao excesso de trabalho. Lembrai-vos de que o homem tem de preservar o talento da inteligência dado por Deus, conservando a máquina física em harmoniosa ação. É necessário o exercício físico para que se desfrute saúde. Não é o trabalho, mas o excesso dele, sem períodos de descanso, o que faz desfalecer as pessoas, pondo em perigo as forças vitais. Os que se excedem no trabalho logo chegam ao ponto em que trabalham como quem não tem esperança. O serviço prestado ao Senhor é executado com alegria e bom ânimo. Deus deseja que introduzamos ânimo, vida e confiança no nosso trabalho. Os obreiros de ocupação cerebral devem dar a devida atenção a cada parte da máquina humana, equilibrando o esforço. O esforço físico e mental combinados prudentemente conservarão o homem todo em condições de ser aceitável a Deus. Ponde no trabalho do dia esperança, ânimo e amabilidade. Não vos excedais no trabalho. É muito melhor deixar por fazer algumas das tarefas planejadas para o dia do que se exceder e tornar-se sobrecarregado, perdendo o ânimo necessário para o cumprimento das tarefas do dia seguinte. Não violeis hoje as leis da natureza, para não perderdes as forças para o dia seguinte. Conselho para alguém que usava de linguagem exagerada. Segundo a luz que Deus me concedeu, sei que se está desenvolvendo em ti a deformidade espiritual. Em vez de uma perfeita mostra de princípios retos e hábitos certos, estás acumulando em teu íntimo sentimentos e princípios que te excluirão das cortes celestes, com todos os que participam do mesmo espírito. Tua mente está se tornando deformada pela maneira em que a tratas. Rogo-te que mudes decisivamente tua atitude. Reprime toda a linguagem exagerada, pois ela destrói a harmonia mental. O corpo precisa ser cuidado atentamente, a fim de que seja conservado em condições sadias. Assim, a mente precisa ser disciplinada cuidadosamente, a fim de que não se desenvolva indevidamente em alguns pontos e insuficientemente em outros. Por isso, esses delicados órgãos não estão à vista, de modo a poderes ver o dano que estás causando a tuas faculdades intelectuais e quanto elas devem ser reguladas. Não estás consciente do dano que lhes estás causando. Entretens teorias insalubres e levas a mente a servir a essas teorias. A maneira como diriges tua máquina mental a está desgastando. Entretanto, não vês o dano que isso está causando. Mais cedo ou mais tarde, tu e teus amigos vereis o desfavorável desenvolvimento de teus pensamentos e ações. Teu estômago começa a testificar da ação mental. A mente simétrica e bem disciplinada mudaria para melhor o processo da digestão. A harmonia implica em esforço complementar. Conselho a um marido. Não é possível termos todos as mesmas opiniões, nem podemos nutrir as mesmas ideias, mas deve uma pessoa ser um benefício e bênção a outra, de modo que o que falta a um, outro pode suprir o necessário. Tens certas deficiências de caráter e tendências naturais que te tornam proveitoso entrar em contato com espíritos de organização diferente, a fim de equilibrar-te. Em vez de ficares exclusivamente superintendendo, deves consultar a esposa e chegardes a decisões conjuntas. Não estimulas o esforço independente por parte de tua família. Mas se não são seguidas escrupulosamente tuas decisões específicas, muitas vezes criticas os faltosos. Propensões inferiores devem ser controladas. De Deus somos cooperadores. 1 Coríntios 3, verso 9. Deve o homem operar sua própria salvação com temor e tremor, pois é Deus que opera nele tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. Deus concede ao homem faculdades físicas e mentais. Nenhuma delas é desnecessária. Nenhuma delas deve ser mal empregada ou abusada.
As propensões inferiores devem ser mantidas sob o controle das faculdades superiores. Saúde do corpo e do espírito. A vida de Daniel é uma inspirada ilustração do que constitui um caráter santificado. Ela apresenta uma lição para todos e especialmente para os jovens. Uma estrita submissão às reivindicações de Deus é benéfica à saúde do corpo e do espírito. A fim de atingir a mais elevada norma de aquisições morais e intelectuais, é necessário buscar sabedoria e força de Deus e observar estrita temperança em todos os hábitos da vida. Na experiência de Daniel e seus companheiros, temos um exemplo da vitória do princípio sobre a tentação para condescender com o apetite. Ela mostra que, por meio do princípio religioso, os jovens podem triunfar sobre as concupiscências da carne e permanecer leais às reivindicações de Deus, embora lhes custe grande sacrifício. Vida sadia favorece a perfeição do caráter. Uma vida pura e sadia é mais propícia à perfeição do caráter cristão e ao desenvolvimento das faculdades da mente e do corpo. Mente, nervos e músculos devem trabalhar em harmonia. Pelo uso apropriado de nossas faculdades no máximo de suas dimensões, dando-lhes o mais útil emprego, mantendo sadio todo o órgão de tal maneira que espírito, nervos e músculos atuem em harmonia, podemos prestar o mais precioso serviço a Deus. A felicidade, fruto da ação harmônica de todas as faculdades. Os que servem a Deus em sinceridade e verdade devem ser um povo peculiar, diferentes do mundo e dele separados. Seu alimento será preparado não com vistas a estimular a glutonaria ou satisfazer o paladar pervertido, mas para assegurar-lhes maior força física e, consequentemente, melhores condições mentais. Nosso Pai Celestial outorgou-nos a grande bênção da reforma da saúde, para que possamos glorificá-lo atendendo às reivindicações que ele tem sobre nós. A ação harmoniosa e salutar de todas as energias do corpo e da mente resulta em felicidade. Quanto mais elevadas e aprimoradas as energias, tanto mais pura e perfeita a felicidade. Influência do regozijo. O povo de Deus tem muitas lições a aprender. Terão perfeita paz se mantiverem a mente firme naquele que é demasiado sábio para errar e bom demais para lhes fazer dano. Devem eles apanhar o reflexo do sorriso divino e fazê-lo incidir sobre outros. Devem ponderar quanta luz divina podem levar para a vida dos que os cercam. Devem conservar-se perto de Cristo, tão perto que se assentem junto dele, como filhinhos seus, em doce e sagrada união. Não devem jamais esquecer-se de que, recebendo o afeto e o amor de Deus, estão sob a mais solene obrigação de comunicá-lo aos outros. Deste modo poderão exercer uma influência regozijante, que será uma bênção a todos os que estiverem ao seu alcance, iluminando-lhes a vereda.